Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, você que acompanha comigo essa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube possa reconhecer a legitimidade dessa linda missão e enviar para mais e mais pessoas. Na 31ª semana do Tempo Comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que eu ouço a seu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quantos deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta e senta-te depressa e escreva 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 barris de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho de hoje é muito intrigante, né? Parece que Jesus está elogiando um administrador que foi desonesto. Ele foi desonesto. Mas vamos lá em cima, lá um pouquinho mais acima. O Senhor chamou, diz aqui Jesus para os seus discípulos. Jesus está dando essa parábola para os seus discípulos, porque os seus discípulos vão administrar os bens espirituais, os bens que ninguém pode, como é que eu posso dizer, que não tem valor, bem espiritual, a alma, administrar o coração espiritual de alguém, enfim. O Senhor está dizendo isso para os seus discípulos, dando essa parábola para eles diante da missão tão grandiosa, melhor dizendo assim, que ele tem para com os seus discípulos. E ele vai dizer: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens, ou seja, houve uma denúncia aqui. Alguém denunciou que esse administrador que fora colocado para administrar os bens, e quais são os bens de Deus? Quais são os bens? Quais são os bens de Deus? Se não for a vida humana, se não for o ser humano, se não for a sua alma. Olha os bens que Jesus está demonstrando para os seus discípulos. Olha a força desses bens que Jesus está mostrando para os seus discípulos, que não há dinheiro que pague a vida humana, o ser humano, a beleza do ser humano. Bom, é uma dentro. E aí o patrão chamou o empregado e disse: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Amados, o que Deus tem ouvido a seu respeito,
quando alguém está orando, quando alguém se coloca na presença de Deus, falando de você, falando de mim, o que Deus ouve falar ao meu respeito, ao teu respeito, é uma meditação interessante nós abrirmos para ela. E aí, presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. Gente, que coisa mais séria. Coisa mais séria não poder mais administrar os bens de Deus. Não queremos fazer confusão com bens materiais. Nem ouro, nem prata eu tenho, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Lembra desse evangelho? Não é ouro, não é prata. Os bens que a palavra de Deus aqui está colocando para mim e para você. Vamos nos desvincular desses bens, talvez materiais, que a gente pode estar pensando, embora a parábola fala de coisas que se vê, né? Que se vê por aí, que se vê. Né? Um administrador era algo muito comum naquele tempo, como é de hoje também. Bom, enfim. Mas o mais importante aqui são os bens. Refletir sobre esses bens. O valor humano, o valor da santidade, o valor da nossa fé, o valor da Eucaristia, o valor da confissão, dos sacramentos, o valor, administrar bens, esses valores. E aí, esse administrador começou a pensar, o Senhor vai me tirar a administração porque ele já tinha sido despedido. Essa palavra, já tinha sido despedido. O que vou fazer, diz ele aqui? Cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha, porque era um homem que vivia fazia farra com os bens de Deus. Bom, enfim, já sei o que eu vou fazer, ele pensou. Chamou cada um que devia ao seu patrão e perguntou o quanto devia e repartiu. Ou seja, houve um perdão um pouco da dívida, do dinheiro que não era dele, ou seja, o dinheiro que ele administrava. E como é fácil a gente fazer bem, fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? Eu sempre digo, enquanto padre, muitas vezes eu ganho até cesta básica, né? As pessoas enviam, muitas vezes, às vezes, né? Acontece com frequência até, hoje não tanto com tanta frequência, mas acontece. Bem, enfim, como é importante saber que eu estou dando aquilo que não é meu, que eu estou distribuindo, que responsabilidade eu sinto na minha alma quando alguém confia alguma coisa, uma roupa, né, alguma coisa para doar a alguém, como eu sinto a força da responsabilidade, porque eu tenho que administrar algo que não é meu. E eu digo para as pessoas o seguinte: é fácil fazer caridade quando aquilo não quando não sai do teu bolso. Porque a verdadeira caridade não sou eu que faço. Quando alguém me dá alguma coisa para eu distribuir para outros, não sou eu que estou fazendo a caridade. Eu estou administrando a tua caridade. Eu estou administrando o teu amor para com os pobres. Nós, padres, nós, ministros de Deus, temos que ter essa consciência de que aquilo que nós estamos distribuindo vem do coração de alguém, vem da caridade de alguém que pede a sua ajuda para fazê-lo. Então não sou eu que faço a caridade. É alguém que faz, eu estou administrando algo que saiu do coração de alguém, como é desafio para nós administrar algo que não é teu. Assim mostra aqui. E ser desonesto quando alguém te confia alguma coisa é o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não sejam desonestos na igreja. Não sejam desonestos em administrar aquilo
que eu estou lidando, o patrão, o rico, sou eu. Então nós temos responsabilidade de administrar bem aquilo que Deus nos dá, quer numa situação financeira, temporal ou espiritual. Nós temos que administrar. Eu tenho que celebrar a Santa Eucaristia com amor. Eu tenho que administrar os sacramentos da confissão com amor. Eu tenho que atender uma direção espiritual com amor. Eu não posso trapacear naquilo que Deus me deu para administrar. Então, ele elogia aqui, vamos lá, voltando aqui, né, no que pode ser um escândalo para nós, né, para algumas pessoas talvez, ele elogia aqui o administrador, a esperteza, e faz uma comparação, como os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. O que Jesus quer dizer? Jesus está dizendo que nós estamos facilitando muito com a administração daquilo que é dele. Nós não estamos sendo espertos para administrar os bens espirituais. Jesus fazia elogio a esse administrador, porém, esse elogio não significa um perdão de Jesus, ou seja, não pode voltar, pode continuar administrando. Não. Embora o evangelho aqui não dá continuidade, mas certamente Jesus dispensou o trabalho desse homem desonesto. E agora, ele também fez isso de forma desonesta, e aqueles que aceitaram também são desonestos, porque se você compra alguma coisa que foi roubada, você também é o desonesto. Embora você não seja o ladrão que fez o ato em si, mas se você compra alguma coisa que foi roubada, que você tenha consciência de aquilo foi tirado de alguém ou de algum lugar, então você também compactua com o erro, com o roubo. Então você faz parte dos filhos das trevas. Então Jesus não elogia o ato, elogia a esperteza de sair de uma situação. E nós não somos espertos nas coisas do nosso Senhor. Nós não somos criativos. Embora esse tempo de pandemia nos ajudou muito, foi graças à pandemia que eu comecei a gravar essas homilias diárias. Eu não sei até o quanto essas homilias alcançam, mas se alcançar 1 ou 2 ou 3 pessoas, como Jesus já diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, então já basta. Mas essa homilia pode alcançar muitos corações. E como é importante nós sabermos administrar aquilo que é de Deus com fidelidade. Administrar. É importante administrar o que é de Deus. Então que a palavra de Deus hoje nos leve a essa responsabilidade, a sermos espertos, a sermos astutos, como os filhos das trevas, porém, não precisamos usar das trevas para ser sinal de luz. Não podemos. Sejamos espertos, sejamos criativos, sejamos inovadores naquilo que vem de Deus, que Deus nos dá para administrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário. Que Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos ajude nessa missão. Que São José, patrono da Igreja, nos dê mais amor na administração dos bens espirituais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.